Oi pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz do Senhor. Quem fala com vocês aqui é o irmão Alexandre e nós estaremos hoje fazendo mais uma live de estudo, mais uma videoaula da Escola Bíblica. E o assunto que nós vamos estar falando hoje é interessante demais para nós. Hoje nós vamos trabalhar com o material. Ó, o Arthur mandando tchau para todo mundo aí, né, Arthur? Hoje nós vamos trabalhar com o material da editora Betel, com a Escola Bíblica da Betel, porque algumas pessoas estão pedindo, né, para a gente fazer as lives da Betel também, além da CPAD. Então nós vamos estar fazendo essa live agora, tá? Então, o material da Betel é o material da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Então são vários os campos, né, do Ministério de Madureira. Tem por convenção a CONAMAD, que é a Convenção Nacional, e a COMADESP, que é a Convenção Estadual. O tema que eles estão estudando chama-se Movimento Pentecostal. Então nós também vamos estudar esse tema, sobre o movimento pentecostal. Essas escolas bíblicas, elas são baseadas em 13 lições semanais. Tudo bem? Então, essa lição de hoje, da EBD, ela se chama A Chamada do Espírito Santo que continua a incendiar o mundo. Então esse é o tema geral da EBD, sobre o movimento pentecostal. Então nessa matéria, nesse trimestre de Madureira, os membros de Madureira, as pessoas que participam das escolas bíblicas da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, vão aprender bastante sobre a questão da história do movimento pentecostal. Então nós vamos começar hoje, junto com o material deles, para os nossos alunos online, para os nossos amigos das redes sociais e para quem quiser participar. A aula de hoje, o tema é a descida do Espírito Santo, que é o início de uma transformação na vida do crente. Eu vou repetir: a descida do Espírito Santo, que é o início de uma transformação na vida do crente. Para a gente começar aqui a nossa aula, Jesus ele falou assim em João 16, que ele não nos deixaria órfãos. Ele iria para o Pai, mas ele iria mandar um outro Consolador, para que esse Consolador estivesse conosco, até que Jesus viesse para arrebatar a sua igreja e levar para os lugares celestiais. Então esse outro Consolador, a palavra outro significa no grego outro, mas que é igual ao que estava. Por quê? O Espírito Santo habitando em nós, ele é exatamente igual ao que estava com os discípulos na época, que era quem? O próprio Jesus, sendo Jesus a segunda pessoa da Trindade, sendo o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade, e os dois, embora sejam duas pessoas distintas, tenham a mesma essência divina, fazem parte ali da questão da divindade. O Espírito Santo estando conosco, é como se o próprio Jesus estivesse com os discípulos ali. Tudo bem? Então, eu vou vos enviar um outro Consolador, ou seja, outro que é igual a mim. É o que Jesus está falando. Então, o Espírito Santo, juntamente com a igreja, ele é igual a Jesus. É como se o próprio Jesus estivesse com as pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é igual
a Jesus. O irmão Emerson Lima, paz do Senhor, ele já está presente aí conosco, né? Participando aí, honrando a nossa presença, honrando nossa aula aí. Então, pessoal, hoje nós vamos estar trabalhando com esse material, com essa temática. Então, a aula de hoje, a descida do Espírito Santo, o início da transformação na vida do crente. Como eu estava falando agora no comecinho, o Espírito Santo, ele foi o outro Consolador que Jesus mandou para estar conosco. Esse outro que é igual a Jesus. Por quê? O Espírito Santo, pessoal, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade e é ele que está morando dentro da igreja. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que traz a transformação no nosso interior, transferindo isso também para o nosso exterior. É ele que nos mergulha no corpo de Cristo, que é a igreja. É o Espírito Santo que faz tudo isso por nós e que habita em nós. E é o Espírito, através do Espírito Santo, mandado por Jesus, que o crente, ele recebe revestimento de poder para poder testemunhar sobre Jesus entre as nações. É o Espírito Santo que está em nós, que nos enche da sua presença para podermos fazer a obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem até aqui, pessoal? Como uma introdução desse tema, então vamos começar a nossa aula propriamente dita? Então, beleza. Primeiro trimestre de 2025, editora Betel, a escola bíblica. Então, é a descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida do crente. Em Atos capítulo 2 e o versículo 4, vai estar escrito assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas ou em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pessoal, como uma introdução aqui sobre essa passagem bíblica, Jesus ele falou em Mateus 16 que ele iria inaugurar a igreja e as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja. Quando Jesus ele ressuscita, ele vem até os discípulos que estavam no cenáculo orando e os 11 que estavam lá, fora o Tomé. Na verdade, os 10 que estavam lá. Aí, em João capítulo 20, versículo 22, aí Jesus falou assim para eles, assim como o Pai me envia, eu envio a vós, recebei o Espírito Santo. E soprou. A partir daquele momento, o Espírito Santo passou a habitar de forma permanente nos discípulos. Há uma discussão teológica onde uma ala dos comentaristas vão dizer que ali eles foram enchidos do Espírito Santo, mas não de forma permanente. Mas assim como nos moldes do Antigo Testamento, mas receberam ali um enchimento do Espírito como um prelúdio daquilo que ia acontecer em Pentecostes. Outros vão dizer, no caso a maioria dos pentecostais e a doutrina pentecostal, até na declaração de fé da Assembleia de Deus, naquele livro lá, que eu também vou trazer estudo sobre aquele livro, vai dizer o quê? Que o Espírito Santo ele trouxe a regeneração permanente nos discípulos e começou a habitar nele. Mas em Tomé que não estava? Em Atos 2, quando o Espírito Santo vem batizando no Espírito Santo, quem já tinha a presença do Espírito Santo foi revestido de poder. Quem não tinha ainda, recebeu o quê? Além de receber a permanência, a habitação do Espírito Santo, também recebeu o revestimento de poder, onde no pentecostalismo é chamado de batismo ou batismo com o Espírito Santo, onde a sua evidência, a primeira evidência do batismo no Espírito Santo é falar em línguas. Então existe as línguas como sinal do batismo e existe um dom
de 1 Coríntios capítulo 12, um outro dom, em 1 Coríntios capítulo 12, que é o dom de variedade de línguas. Não confunda essas duas coisas. O dom de línguas que a pessoa recebe quando é revestida de poder, são línguas de mistério, onde a pessoa ela fala consigo mesma e com Deus, em que só Deus entende e que muitos dizem que é linguagem angelical. Já a variedade de línguas de 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai dizer que não é todos que recebem, e quem recebe tem que também haver a interpretação, porque a variedade de línguas de 1 Coríntios 12, mas a interpretação torna-se uma mensagem audível para os que estão ouvindo a palavra. Mas hoje nós não vamos nos ater aos dons de 1 Coríntios 12, vamos nos ater aqui na questão do Pentecoste, de Atos 2. Então, a igreja nasce em Atos 2, quando os discípulos estavam orando. E aí vai dizer agora o versículo 4, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pessoal, essa palavra ser cheio do Espírito Santo, na linguagem do escritor Lucas, tanto em Lucas quanto em Atos dos Apóstolos, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, ser cheio do Espírito Santo, na linguagem de Lucas, significa manifestação sobrenatural do poder do Espírito Santo na vida dos crentes. Então, para Lucas, ser cheio do Espírito Santo é manifestação de poder na vida dos crentes. Para Paulo, nas suas cartas, Efésios capítulo 5, ser cheio do Espírito Santo representa você ter o fruto do Espírito, você ter as obras, o fruto do Espírito que está lá em Gálatas também. Isso para Paulo é ser cheio do Espírito Santo. Para o apóstolo João, ser cheio do Espírito Santo, tanto no Evangelho quanto nas 3 cartas de João, ser cheio do Espírito Santo é a regeneração, é o novo nascimento. Então, os 3 comentaristas aqui, escritores da Bíblia, eles não se contradizem. No final das contas, ser cheio do Espírito Santo é ser regenerado, ou seja, nascer de novo, também é ter fruto do Espírito através das boas obras que nós fazemos e também a manifestação do poder do Espírito Santo. Essas 3 coisas fazem parte do termo ser cheio do Espírito Santo. Mas como estamos tratando de Atos dos Apóstolos e da linguagem de Lucas, para Lucas, ser cheio do Espírito Santo é manifestação do poder. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza? Bora tomar uma água. Uma outra questão aqui, que vale a pena ressaltar, é que no grego começaram a falar em outras línguas. Também há uma disputa para o que seria isso. A palavra grega ali é heterio glossai, ou heterel glossai. A palavra heterel significa outro, algo novo, algo nunca falado, algo nunca visto. E a palavra glossai, que é línguas, significa exatamente línguas. Então, a tradução de hetereo glossai seria línguas nunca faladas anteriormente. Baseado na interpretação grega dessa passagem bíblica, por que o grego? Porque o grego é a escrita do Novo Testamento. Tudo bem? Agora, dentro disso, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, em outras línguas, hetereo glossai, os pentecostais geralmente vão interpretar que aqui eles falaram línguas de mistério. As línguas de 1 Coríntios 14, versículo 2, 3 e 4. Quem fala em línguas, quem ora em línguas, não fala os homens, mas fala a Deus. Fala em mistérios com Deus. Só que quando as pessoas que estavam lá no templo começaram a ouvir os 120 falando nessas línguas, eles vieram ver o que estava acontecendo. Aí
os discípulos falavam em línguas de mistério, mas no ouvido dos ouvintes chegava no idioma que eles eram nascidos. E aí eles perguntaram: o que está acontecendo? É onde Joel vai dizer: isto que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. O que Joel falou? Joel falou que nos últimos dias, Joel capítulo 2, do 28 ao 32, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e os jovens profetizariam, os velhos teriam visões, e etc. Então Pedro, no sermão da descida do Espírito Santo, da inauguração da igreja no Pentecoste, depois vamos entender que é Pentecoste, tá? Naquele exato dia, ele falou: o que está acontecendo aí? Eles não estão embriagados, sendo essa 9 horas da manhã, mas aconteceu o que foi dito pelo profeta Joel. Aí, pessoal, há uma discussão se em Atos 2 é um cumprimento parcial do que Joel falou, porque o que Joel falou vai ocorrer no milênio, onde todas as pessoas serão habitadas pelo Espírito Santo. Para você entender, a igreja arrebatada, lá no céu haverá os galardões e as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, na terra, grande tribulação. Depois Jesus vem com a igreja e com seus santos do Antigo Testamento, que são ressuscitados, os mártires da grande tribulação, que são também ressuscitados, todos glorificados, e junto com seus santos anjos, e nós viemos à igreja, viemos todos juntos para ele inaugurar o seu reino milenar. Quando ele julgar as nações e aí inaugurar o seu reino milenar, vai se cumprir onde todos terão a presença do Espírito Santo. Só que na inauguração da igreja, Pedro vai dizer que o que está acontecendo com os crentes ali é uma amostra daquilo que vai acontecer em escala mundial com todas as pessoas que adentrarem o milênio. Enquanto isso, nos dias de hoje, só recebe a presença do Espírito Santo os crentes, que é a igreja sagrada. Naquele período, todos a humanidade vai receber. Igual hoje, toda a igreja recebe a presença do Espírito Santo. Aí tem que buscar a segunda bênção, o segundo passo, que é o revestimento de poder. O irmão Samuel Lisboa está me mandando boa noite, pastor Xande. Boa noite, Samuel, tudo bem? Samuel é meu amigo aí dos pets, né? Polônia Pet, Infinity Pet, canal lá do Daniel, Dan Games, eita nós. O Emerson, ele faz uma pergunta aqui, ó. Só tem o batismo com o Espírito Santo quem fala em línguas? Essa pergunta que ele faz também está aqui no nosso material. Nós íamos falar um pouco mais na frente, mas eu já vou responder a questão dele, tá? O que acontece? Existe a doutrina pentecostal, existe a doutrina carismática. Ambos acreditam na continuidade dos dons. A diferença é que para os pentecostais, o batismo no Espírito Santo, ele é uma segunda bênção. A pessoa recebe o Espírito Santo como morada, aí ela busca a presença do Senhor e Jesus cumpre a promessa posterior, que é o revestimento de poder. Então a pessoa agora é batizada no Espírito Santo. Chamamos agora de revestimento de poder ou de segunda bênção. Onde dentro do pentecostalismo, a pessoa ela vai inaugurar esse batismo no Espírito Santo falando em línguas de mistério, que são a evidência inicial do batismo no Espírito Santo nos moldes pentecostais. Tudo bem? Tudo bem. Mas a pessoa que não fala em línguas e não é batizada no Espírito Santo, ela pode ser cheia do Espírito Santo, assim como eram as pessoas nos moldes do Antigo Testamento, e assim na época de Jesus, e assim antes do Espírito Santo descer e revestir de poder. Então as pessoas que não são batizadas no Espírito Santo podem ser cheias do Espírito Santo também, e também podem profetizar. Mas quando ela falar em línguas, é o sinal que ela foi revestida com a segunda bênção, com o batismo no Espírito Santo. Então essa é a ideia pentecostal dessa interpretação. Tudo bem?
A segunda ideia proposta é entre os carismáticos. Os carismáticos, carisma vem de charisma, né? Favor imerecido, tem a ver com os dons. Os carismáticos, eles vão dizer que o batismo no Espírito Santo, ele para alguns também é algo posterior a ser habitado pelo Espírito Santo, porém, não necessariamente a pessoa tem que falar em línguas. Ela pode receber vários e vários dons. Por exemplo, aquele autor chamado Grant Osborne, ele tem um livro dele de capa verde que fala sobre Atos dos Apóstolos. Ele vai dizer, ele é carismático, ele vai dizer que o dom que ele recebeu de Deus após o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder, foi o dom de mestre, que seria o quê? O dom para escrever. Então ele escreve muito livro, faz muita palestra, que segundo ele foi o que ele recebeu quando ele foi revestido pelo poder de Deus. Então, há essas duas ideias, tá? Agora, para você não ficar preocupado, para você não ficar com minhoca na cabeça, esse barulho é chuva, tá, gente? Para você não ficar com minhoca na cabeça sobre essa questão, se você você tem o Espírito Santo, tá? Não é necessário que você fale em línguas para que manifeste sobre sua vida algum dos dons do Espírito Santo. Porque para quem acredita que as línguas é o dom inicial, evidencial do batismo do Espírito Santo, vai receber também depois outros dons. Mas quem não é batizado no Espírito Santo não fala em línguas, ensina-se também que pode ser cheio do Espírito Santo e pode fazer as obras extraordinárias e ter revelações sobrenaturais de Deus. Para quem não é pentecostal, mas é carismático, o batismo no Espírito Santo, ele vem através de qualquer dom. Embora em Atos dos Apóstolos, a maior evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Porém, para os carismáticos, não é a única evidência. Porque se olhar Atos capítulo 8, por exemplo, no caso lá que Simão está olhando aquelas questões, a Bíblia não fala que eles falaram em línguas, mas falaram que eles profetizaram. Então, nem todas as vezes que Atos dos Apóstolos, que é o livro do batismo no Espírito Santo, que é o livro da presença do Espírito Santo através da igreja, nem sempre que uma pessoa é cheia, recebe o dom do Espírito Santo no sentido de habitação, ou do batismo no Espírito Santo, nem sempre ela fala necessariamente em línguas, mas ela profetiza, que profetizar significa ser usado por Deus para dizer aquilo que vai acontecer antes que aquilo aconteça. E a maior profecia de todas é a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Eu vou pegar aqui esse gancho para vocês entenderem essa questão sobre o seguinte. Alguns vão dizer que quando a pessoa aceita Jesus como teu Salvador, ela já é batizada no Espírito Santo. Ou seja, ela já passa a ser habitada pelo Espírito Santo e já recebe algum dom sobrenatural de Deus, que não necessariamente tem que ser as línguas, mas algum dom. Os pentecostais e carismáticos, em sua maioria, vão dizer que o batismo no Espírito Santo é uma bênção posterior. Para o pentecostal, fala em línguas como evidência do batismo, mas há o dom de línguas, que é variedade, que é um outro dom, que tem que ter interpretação para que toda a igreja seja edificada, mas que a pessoa pode ser cheia do Espírito Santo, mesmo sem ser batizada. Amém, Samuel? Muito obrigado, eu também fico muito feliz que você participa das nossas aulas, tá? Já conversamos bastante no privado algumas vezes, né? Algumas vezes não dá, né? Já conversamos bastante no privado sobre Jesus, sobre a obra, nós somos roqueiros, né? Nós somos roqueiros aí, tocamos instrumento, as guitarronas de Jesus aí. E seja bem-vindo, tá, irmão? Pessoal, deu para entender essa questão então? Voltando lá onde eu estava, sobre Atos 2, versículo 4... e todos foram cheios, heteroglossais, começaram a falar outras línguas, novas línguas. Para os pentecostais é língua de mistério. Para os carismáticos e para os cessacionistas, que são os irmãos das igrejas tradicionais, que não creem que o Espírito Santo continua hoje revestindo de poder, mas isso é para uma outra aula sobre o cessacionismo, eles vão dizer que as línguas aqui são idiomas terrenos, nunca falado por ninguém.
Mas, de acordo com o grego, nos dá a ousadia de dizer que realmente é língua de mistério, língua nunca falada. O interessante é que quando todo mundo ouviu aquilo, eles vieram até os discípulos e começaram a não ouvir mais línguas estranhas, mas começaram cada um a ouvir no seu idioma, porque naquela festa que eles estavam no templo, chamada de festa de Pentecostes, judeus de todas as nações vinham a Jerusalém para adorar. Então vinham pessoas também prosélitos, que eram dessas outras nações, que se renderam ao judaísmo e falavam em francês, italiano, etc. Aí ouvi os discípulos, que nunca tinham estudado uma língua estrangeira, falar na língua deles. Foi aí que Pedro falou que isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que os últimos dias falariam em línguas, profetizariam e tudo mais. É aí que os pentecostais vão dizer que essa palavra é o início do cumprimento de Joel. Outros vão dizer que não, mas assim como Joel disse que vai acontecer no período milenar, uma amostra já acontece na igreja. Então tem essas duas linhas. Uma outra coisa aqui também é que para os pentecostais, os discípulos falaram em língua estranha, mas no ouvido dos ouvintes chegou o idioma deles. Outros irmãos, como por exemplo os metodistas, eles vão dizer que os discípulos falaram em idioma terreno. E aí eles entenderam porque foi um milagre só. O milagre foi só no falar dos discípulos. E não dois milagres. Língua estranha para quem está falando e língua do idioma da pessoa que está ouvindo para a pessoa que está ouvindo. Tudo bem até aqui, pessoal? Devagarinho vamos chegando lá, tá? A verdade prática desse texto áureo é o seguinte: até que o Senhor venha, a igreja precisa do revestimento de poder para cumprir a missão que ele mandou. Qual foi a missão que Jesus mandou? Ide, fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo o que eu vos tenho dito. Em Marcos 16, também vai ter uma coisa interessante que eu quero ler para vocês. Olha só, Marcos 16 e 15, também aqui é a promessa do revestimento de poder. Eu vou falar revestimento de poder, porque falar batismo no Espírito Santo entra aquela questão teológica sobre se é batizado, se não é, quando é. Então eu prefiro usar revestimento de poder, que é a segunda bênção. Olha o que Marcos escreveu. Marcos 16 e 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Por que criatura, pessoal? A pessoa só passa a ser filho de Deus através de Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo, sem Jesus Cristo, ninguém é filho de Deus, mas é criatura feita por Deus. Porque Jesus Cristo, através de sua morte, nos comprou com teu sangue. Então nós somos adotados para a família de Deus. Então somos os filhos adotivos, porque os filhos originais é Israel. Irmã Valcira, paz do Senhor, irmã Valcira. Deus abençoe, viu? Olha o que ele vai dizer no 16 agora. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Por que quem crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado? E não está escrito também quem não for batizado também será condenado? Porque o batismo, ele depende de várias circunstâncias. A salvação é pela fé em Cristo e não por batizar nas águas. Só que a fé em Cristo vai fazer a pessoa querer se batizar. Mas, por exemplo, às vezes não dá tempo. Se a pessoa aceita Cristo, Jesus vem arrebatar a igreja. Não deu tempo de batizar. Se o batismo está marcado para um mês específico, e antes de chegar aquele mês, a igreja é arrebatada. Não deu tempo de batizar. Dos 3 ladrões lá na cruz com Cristo, um deles se converteu. Não deu para batizar o ladrão da cruz. Estava na cruz. Por isso que aqui é bem específico a palavra. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Isso é autoridade espiritual. Falarão novas línguas. Olha o revestimento de poder sendo prometido aqui. Amém, pessoal?
Então, o revestimento de poder é para que possamos cumprir a missão que Jesus nos mandou fazer. Amém, gente? Tranquilo esse primeiro ponto. Os objetivos da lição de hoje, então, primeiro, reconhecer que a promessa que Jesus falou da descida do Espírito Santo cumpre a partir de Atos. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Segunda coisa que você tem que entender, que o Espírito Santo é Ele que dá poder, capacidade para a igreja fazer a obra. Temos que também entender a autoridade que o Espírito Santo ela dá para a igreja. O texto de referência aqui é exatamente: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes significa quinquagésimo dia. Amém? Penta de 50, Costes de festa dos 50 dias, ou 50 dias após a festa da Páscoa. Daqui a pouquinho nós vamos entender isso. Então estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Algumas coisas para ressaltar aqui. Primeiro, aquele barulho de um som como de um vento, e as línguas como que de fogo, visualmente, exteriormente não acontece mais. Por quê? Porque o Espírito Santo já veio, ele já está entre nós, ele precisa de vir de novo. É só uma figura de linguagem, falar que ele vem, que ele vai descer, que ele vai vir, que ele vai cair, porque ele já veio. Cair, né, significa de vir repentinamente. Atos 10 diz que quando Pedro estava pregando para Cornélio e sua família, caiu o Espírito Santo. A ideia é o quê? Dizer que, de repente, sem aviso prévio, o Espírito Santo veio sobre eles. Assim pode acontecer com qualquer um de nós. Quando menos se espera, o Espírito Santo manifesta e nos toma de uma forma sobrenatural. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem até aqui, Emerson? Entendeu sua dúvida aí? Amém? A Bíblia vai dizer que eles estavam assentados. Ei, Deus ouve sua oração se você orar de pé, se você orar sentado, se você orar deitado, se você orar de joelho, se você orar no banheiro, se você orar com roupa, se você orar sem roupa. Deus, ele olha para um coração quebrantado. Não importa como você esteja orando. Se você orar ao Senhor, ele vai. Os discípulos estavam assentados. Ele vai ouvir a tua oração. Tudo bem, pessoal? Gente, existem algumas leituras aqui mandadas para a gente para se ler sobre a promessa do Espírito Santo. Lucas 24 e 49. Eu quero ler com vocês aí. Lucas 24 e 49. Lucas 24 e 49 diz assim, ó. Olha só a promessa aqui, ó. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Que promessa é essa? Promessa do revestimento de poder. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Era para os discípulos ficar na localidade ali, para ser revestido de poder, para depois ir entre as nações. A leitura da terça-feira seguia Atos 1 e 4. Atos capítulo 1, versículo 4. Também tem a ver com revestimento de poder. Atos 1 e 4 diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Mais uma vez a promessa do Pai. A leitura da quarta-feira, Romanos capítulo 8, versículo 9. Por causa da habitação do Espírito Santo, ele habita em nós e nos torna filho de Deus. Olha só, Romanos 8 e 9. 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aqui é dizer que estamos na presença de Deus. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Por isso que nós somos de Deus. O Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos do Senhor. A outra leitura sugerida de classe é Gálatas capítulo 5,
versículo 25. Gálatas 5, versículo 25. Eu vou ler aqui para vocês a passagem bíblica. Ela vai falar sobre andar sempre no Espírito. Gálatas 5 e 25. Olha o que é que está escrito. Nosso negócio é Bíblia, pessoal. Estudo, teologia sem Bíblia é qualquer coisa, menos teologia. Teo é Deus, logia, estudo. Estudo das coisas de Deus. As coisas de Deus estão na Bíblia. Então nós estudamos a Bíblia. Isso é teologia. Gálatas 5 e 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. A leitura da sexta-feira, 2 Timóteo 1 e 14. 2 Timóteo 1 e 14 vai falar sobre a habitação do Espírito dentro de nós. Habitar é morar, habitar é estar presente. O Espírito Santo mora dentro de nós. Nós somos casa dele. Olha o que vai dizer 2 Timóteo 1 e 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O bom depósito aqui, pessoal, é o novo nascimento, é as boas obras, é a regeneração. E Paulo está dizendo aqui para Timóteo no versículo 14 que o Espírito Santo habita, mora, está presente em nós. Glória a Deus. A última leitura é Tito 3 e 5. Eu vou ler aqui para vocês. Tito 3 e 5 vai dizer que o Espírito Santo nos dá uma nova vida. Nós vivemos em novidade de vida. O velho homem se passou, o velho homem morreu, o velho homem ficou para trás. Nasceu um novo homem e é nascido do Espírito Santo. Aleluia! Tito 3 e 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha, a lavagem da regeneração. Essa lavagem é através da palavra de Deus colocada em prática. Quando lemos a palavra, estudamos a palavra, meditamos na palavra, pegamos uma aula que tem a palavra, nós somos lavados por esta palavra que estamos ouvindo. Jesus falou: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho proferido. Essa é a lavagem da regeneração através da palavra. E o Espírito Santo renova, traz novidade de vida em nosso meio. Amém, meus irmãos? Até aqui? Tá tudo tranquilo? Vamos continuar? Essa lição é dividida em 3 partes. Filho, cadê minha Bíblia nova que estava aqui? Você pegou? Traz para o pai, por favor. Primeiro, a promessa se cumpre. Segundo, o poder do Espírito. Terceiro, a autoridade do Espírito Santo. Amém até aqui, pessoal? Tranquilo? Então, o que acontece como introdução aqui para nós? Em Atos 2, a promessa do derramamento do Espírito Santo se cumpriu. Aí dá início à era da igreja e dá início à ação da igreja como corpo de Cristo. O que significa a igreja como corpo de Cristo? São as pessoas que têm a mesma fé em Cristo, que fazem parte da família de Deus. Você e eu somos da família de Deus. E aí, a presença do Espírito Santo nos crentes leva-os a anunciar a salvação até os confins da terra. Independente de adversidade, de perseguição e de batalha espiritual que se enfrenta, o Espírito Santo nos ajuda. Eu vou dizer para vocês uma coisa simples aqui, como um pentecostal que eu sou. Quem não é revestido de poder, faz a obra de Deus? Faz. Caminha com Cristo? Caminha. É salvo, porque a salvação é pela fé em Cristo e não pelo revestimento de poder. Porém, quem dá lugar e recebe o revestimento de poder, faz a obra de Deus de uma forma muito, muito mais tranquila. Vamos imaginar um campo. Quem não é batizado no Espírito Santo vai carpir esse terreno com uma enxada. O batizado no Espírito Santo vai carpir esse terreno com um trator. Só para vocês entenderem a diferença. Mas os nossos irmãos que não são batizados no Espírito Santo ou que não creem
que o revestimento de poder ou que o batismo do Espírito Santo é para hoje, não tem problema. Só estamos abrindo mão de uma grande bênção, que é o revestimento de poder, falar em línguas, sentir o rio de água viva fluir no nosso interior. Está perdendo esse monte de bênção, mas também é salvo e está tudo certo. Então, o ponto 1 aqui, a promessa se cumpre. Pessoal, Deus falou que derramaria seu Espírito Santo sobre toda a carne. Joel 2, 28 e 29. Em Atos 2, acontece algo parecido com o que Joel falou. Pedro vai tomar o sermão e a escrita de Joel vai dizer, olha, isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Já falei no começo da aula aqui uma discussão, né? Alguns vão dizer que o que Joel falou aqui é algo parecido que vai acontecer no Pentecostes. Outros vão dizer que é o início do cumprimento do que o Joel falou. Para você ter uma ideia, ó, eu tô aqui com a Bíblia profética Tim LaHaye e eu tô com a Bíblia pentecostal. Eu vou abrir as duas Bíblias em Joel 2, 28 e 29 e eu vou ler a nota de rodapé, aí você vai entender quais são essas duas formas de pensar, tanto em Joel quanto em Atos 2. Tudo bem? Ó, eu vou abrir aqui a Bíblia em Joel capítulo 2. Essa nota de rodapé que eu vou ler para vocês é aquela linha de pensamento que diz que o que aconteceu lá em Joel e aconteceu em Atos 2 é algo parecido, mas não necessariamente princípio de cumprimento, porque Pedro não usou cumpriu. Pedro vai dizer é o que foi dito. Vocês querem ver só? Olha só, eu vou ler aqui, ó. Tá aqui, ó, na minha Bíblia de estudo profética Tim LaHaye, eu vou lendo e nós vamos entendendo. Olha só. Joel 2, 28 a 30. Primeiro eu vou ler Joel 2, 28 a 32. Muito obrigado, meu filho. Aqui, eu trouxe a Bíblia pro papai, ó. Demorei, tá? Tá tudo certo, ó. É porque eu tava pingando. Ah, agora resolveu, né? Tá pingando no Tá tudo bem, depois vai resolver. Vamos continuar aqui então. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Por que Joel está dizendo isso? Porque na época que Joel escreveu, o espírito só era derramado sobre rei, profeta e sacerdotes. Mas ele está dizendo que na inauguração dos últimos dias, que é no milênio, após os últimos dias no milênio, para falar a verdade, primeiro haverá um avivamento em Israel, no período tribulacional. Eles reconhecem que Jesus é Salvador, eles clamam a Cristo, clamam a Jesus, bendito que vem em nome do Senhor. Vai se cumprir Mateus 23, 39. Jesus falou, não me vereis mais, até que digam, bendito que vem em nome do Senhor. Aí depois que eles receberem esse avivamento e disserem, bendito que vem em nome do Senhor, Jesus vem, derrota os inimigos, inaugura o reino milenar e todas as pessoas do mundo serão habitadas pelo Espírito de Deus. Oh, aleluia! Olha lá então, 31. E mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o terrível, grande dia do Senhor. Então, o Joel vai mostrar que esse avivamento aqui, ele vai ocorrer antes do terrível dia do Senhor, que é o dia exato, aqui no caso, é o dia exato da segunda vinda de Cristo, para separar o bode das ovelhas e derrotar os inimigos. Então, antes que venha esse terrível dia do Senhor, o dia literal, vai haver um avivamento em meio a Israel, na tribulação. Uma outra linha vai dizer que essa passagem cumpre-se então no milênio. Irmã Juliana Silva, paz do Senhor, Ju. Juliana é uma bênção. Ela posta as fotos, eu coloco lá, Ju.
Seja bem-vinda, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Vamos lá para a gente não perder a fiação. Para essa linha de pensamento, é o seguinte: esses eventos que ocorrem em conjunto com a segunda vinda de Cristo à Terra, quando Jesus vier para inaugurar o seu reino milenar, haverá esse grande avivamento entre os povos, e o Espírito Santo vai habitar entre todas as pessoas. Enquanto isso, nos dias de hoje, na era da igreja, o Espírito Santo habita nos crentes, e batiza no Espírito Santo, e reveste de poder todos aqueles que buscam, aqueles que creem, são revestidos da segunda bênção, do batismo no Espírito Santo, dos dons espirituais, dos mistérios do Senhor. Fala em línguas, profetiza, recebe avivamento do Senhor, se alegra na presença do Senhor. Todas essas coisas é para nós, é para a igreja. Busque a presença do Espírito, busque o revestimento de poder, fale em línguas, profetize, seja cheio da unção do Senhor, porque isso é para nós que servimos a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Deixa eu me segurar aqui, porque não é pregação, é aula. Mas o Espírito Santo ele toma quando ele quer, irmão. Turian denebria, turian labra, xandaraia. Aleluia, essa bênção é para mim, essa bênção é para você, essa bênção é para todos que buscam. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas vamos continuar então aqui. Para essa linha de pensamento, pessoal, Pedro usou ela lá no sermão no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio em Atos 2, onde a gente leu no início da aula. Foi ou não foi? Muitos creem que pelo menos parte de Joel 2 se cumpriu em Atos 2. É o que eu falei do cumprimento parcial que começa a se cumprir. Mas olha aqui a ideia do Tim LaHaye. Contudo, uma observação profunda na referência que Pedro faz a Joel indica que ele não tratou o evento como algo que estava sendo cumprido no nascimento da igreja. Ele nem usa a palavra cumprir em Atos 2, mas como algo similar à obra que o Espírito Santo realizará no futuro. Então Pedro estaria dizendo assim, sabe o que o Joel falou lá em Joel 2 que vai acontecer quando Jesus voltar? Pois é, algo parecido já está acontecendo agora, que é o Espírito Santo revestindo de poder todos os que creem. Então era isso que Pedro estava pregando naquele momento, segundo essa linha dos dispensacionalistas. Amém, gente? Então a pergunta feita pelos escarnecedores no dia de Pentecostes era se os discípulos estavam cheios de mosto, né? Sendo a terceira hora do dia. Se eles estavam bêbados. Pedro vai dizer que não. Pedro respondeu essa pergunta específica, declarando: esses homens não estão embriagados como vocês pensais. Até estava embriagado, mas embriagado do poder do Espírito Santo. E não embriagado de mosto, de bebida alcoólica, de vinho e etc. Então, o que Joel descreve nesses versículos é que a atividade do Espírito Santo operando nos eventos que vai acontecer na segunda vinda de Cristo, uma delas é o Espírito Santo habitar em todas as pessoas, em todo o mundo. Todas as pessoas da terra serão habitadas pelo Espírito Santo. Hoje não, hoje só é habitada pelo Espírito Santo a igreja de Jesus Cristo. Mas um dia Jesus vai raiar aos céus, a igreja vai subir para a glória, para estar para sempre com o Senhor, enquanto na terra haverá uma grande tribulação, perseguição do anticristo. Aí vai ser difícil. E que você suba no arrebatamento, e que eu também, porque o arrebatamento está pertinho de acontecer. Aleluia. O arrebatamento é iminente. Sabe o que é iminência? Pode acontecer a qualquer momento. Aleluia. Amém até aqui, pessoal? Então, para essa linha de dispensacionalistas, Atos 2 é algo parecido com o que Joel falou e vai acontecer no milênio, mas em Atos 2 já é uma, como eu posso dizer para vocês, uma amostra do que vai acontecer.
A outra linha de pensamento, que é uma linha pentecostal, vai dizer o seguinte, que aquilo que foi dito pelo profeta Joel era o quê? Era o início do cumprimento do que Joel falou. Começa a se cumprir na igreja, ou seja, o cumprimento espiritual começa na igreja, do que Joel falou, só que o cumprimento completo da profecia vai acontecer quando Israel se converter a Cristo e clamar o Senhor, e o Senhor vem do céu, vem da glória, com a igreja que já tinha sido arrebatada, e aí derrota os inimigos, implanta o seu reino no trono de Davi, e aí se cumpre não parcialmente, mas a totalidade da promessa, com as bênçãos físicas e materiais para Israel, e que hoje esse cumprimento é espiritual e habitação na igreja. Deu para entender essas duas ideias, pessoal? Amém até aqui? E aí você concorda com qual? O que aconteceu em Atos 2? É algo parecido com o que Joel falou? Ou o que aconteceu em Atos 2 é o início do cumprimento do que Joel falou? Você me responde aí. Amém? Vamos continuar aqui então. O tópico 1 e o ponto 1. A promessa no Antigo Testamento. Pessoal, embora o Espírito Santo já estivesse em atividade em todo o período do Antigo Testamento, como que Deus trabalhava no Antigo Testamento? O Espírito Santo, ele vinha, entrava, habitava dentro de reis, profetas e sacerdotes, fazia a missão que tinha que fazer e depois voltava. E o trabalhar do Espírito Santo em meio aos povos era entre o povo, era trazendo uma influência da sua autoridade, do seu poder. No Novo Testamento isso vai mudar. Em vez de trabalhar entre o povo, o Espírito Santo vem e entra. Não só sobre rei, profeta e sacerdote, mas sobre todos os crentes da era da igreja. E começa a morar dentro, habitar, morar, estar dentro de cada crente. Por isso que eu e você recebemos manifestações de Deus, porque Ele mora dentro de nós de forma permanente. Então o Espírito Santo, ele já estava em atividade no período do Antigo Testamento. Em Gênesis 1 e 2, por exemplo, ele pairava pela face das águas. Em Gênesis 6 e 3, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque ele é carne. Lá em Gênesis 6, o Espírito Santo já estava trabalhando no homem, para o homem viver em santidade, mas não morava dentro. Aí vai ter várias passagens, como Números 31, do 1 ao 5, 2 Samuel 23 e 2, Miqueias 3, versículo 8, mas todas essas passagens vão mostrar que o Espírito Santo, ele vinha só sobre rei, profeta e sacerdote. E não tinha dons como hoje, dom de língua estranha, a pessoa ser tomada naquele espírito de Deus ali, espírito de profetismo, e ficar durante horas falando em línguas ali e extasiado na presença de Deus. Naquele tempo não tinha isso, salvo algumas vezes. Por exemplo, apesar de eles não terem falado em línguas, porque esse dom só acontece na inauguração da igreja, você vai ver que quando, Êxodo 31, quando Moisés ele ora a Deus sobre 70 homens, o Espírito de Deus veio e eles começaram a profetizar, ou seja, ficaram a noite inteira com o espírito de profetismo, cheios do Espírito Santo. Você vai ver que Saul, quando vira rei de Israel, o Espírito Santo desce sobre ele e ele é transformado em outro homem, e a noite inteira ele está ali, profetiza na presença do Senhor, o espírito de profetismo tomando conta deles. Só que isso não era permanente, depois saía. A promessa para a igreja é outra, é de estar habitando, e a todo momento podemos ser cheios do Espírito Santo. E não é só rei, profeta e sacerdote, é todo o que crê, porque nós somos sacerdotes do Senhor. Vós é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Só que lá em Joel 2, ele prometeu que derramaria do Espírito sobre toda a carne.
Aí Isaías 44:3 vai falar sobre uma vinda futura do Espírito Santo. Ezequiel 39:29, Zacarias 12:10. Ou seja, ele atua desde o início, desde a criação. Ele atua na igreja, no povo de Deus. Porque quando a gente olha para a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento. No Antigo Testamento, teologicamente, chamamos de santos do Antigo Testamento. Quem são os santos do Antigo Testamento? Os povos da era patriarcal, época de Noé, Melquisedeque e etc., são os salvos da era patriarcal. Existem os salvos do período de Israel, quando Jacó vira Israel, Israel passa a ser uma nação. Os salvos israelitas do período da lei de Moisés. Existem os não israelitas que creem na promessa, que também são salvos, como Raabe lá no livro de Josué, né, que protegeu os espias, como Naamã, que se converteu lá na pregação do profeta Eliseu. São não judeus no Antigo Testamento, que eram salvos e também viviam a promessa do Senhor. Aí no Novo Testamento vai ter a igreja, que vai do dia de Pentecostes até o arrebatamento, né? Tem a presença do Espírito Santo de Deus. Aí haverá os salvos que aceitarão Cristo no período da grande tribulação, crente desmantelado que não subiu no arrebatamento, as pessoas que estarão vivendo no mundo naquela época, se bem que muitos dizem que, baseado em 2 Tessalonicenses 2, do 10 ao 12, que os crentes desmantelados não terão uma segunda chance depois do arrebatamento, na tribulação. Então você fica esperto. Mas quem nunca ouviu falar de Cristo, sim. Alguns dizem isso. Mas haverá então salvos no período tribulacional. Os mártires da tribulação, porque têm fé em Cristo, vão ser mortos pelo exército do anticristo. Haverá também os salvos da época do período milenar. Porque, olha, vai entrar no milênio todos os salvos. E as pessoas em corpo comum, de carne e osso, nós estaremos glorificados. Mas as pessoas em corpo comum que entrarão no período milenar são aqueles chamados de ovelha do julgamento das nações de Mateus 25. Eles entrarão salvos no milênio. Mas os filhos deles que nasceram no milênio têm que responder com fé em Cristo. E vão ser provados depois do milênio, quando o anticristo, quando Satanás for solto por pouco tempo e tentar enganar as nações. E muitos desses filhos aí dos salvos que nasceram no milênio vão entrar na conversa fiada de Satanás, mas entrarão em juízo e serão condenados no dia do trono branco, no dia do juízo final. Então, era assim que ele trabalhava no Antigo Testamento. Você quer ver só uma passagem? Eu vou ler aqui com vocês 2 Samuel 23, versículo 2. 2 Samuel 23, versículo 2. Para mostrar que no Antigo Testamento a habitação não era temporária, mas era esporádica entre os homens. 2 Samuel 23, versículo 2. O Espírito do Senhor falou por mim e sua palavra está na minha boca. Nós vemos aqui Samuel falando isso. Que o Espírito estava sobre ele naquele momento e falava sobre a boca dele. Mas o Espírito Santo vinha, usava e voltava. Na era da igreja, o Espírito Santo veio e mora dentro. Amém até aqui, pessoal? Tudo bem? O que acontece então? A parte B aqui do tópico 1 fala sobre a vinda do Consolador. O Emerson está dizendo: quem já viu o dom de interpretar as línguas fica maravilhado. Eu tenho esse dom, pela misericórdia. Não sei se você já chegou a ver. Alguém fala em línguas, variedade de língua, e Deus me dá a interpretação. É uma profecia para a igreja, uma revelação para a igreja. Quando Deus quer me usar nesse mistério, Deus me usa. Isso é bênção de Deus. Então, pessoal, tópico 1.2, a vinda do Consolador. Pessoal, essa palavra Consolador no grego é parakaleo ou Paracletos. Paracletos. Parakaleo
É um verbo vindo de Paracletos. Paracletos significa aquele que foi chamado para estar ao lado. Para quê? Para consolar, para ajudar, para levantar, para revestir, para avivar. Tudo isso é o Espírito Santo Consolador que Jesus mandou para estar conosco. Consoladores foi chamado para estar ao lado. Por quê? O Espírito Santo foi chamado para estar conosco e habita dentro de nós. É o outro Consolador, outro, alos, no grego, né? Outro, mas que é igual ao que estava. O Espírito Santo conosco é igual a Jesus quando estava com os apóstolos. E nós temos uma vantagem, hein? Guarda essa aqui que é revelação. Guarda essa que é revelação. No Antigo Testamento, o Espírito Santo descia sobre rei, profeta e sacerdote. Habitava algumas vezes, depois subia e ele operava entre o povo. Com os discípulos, o próprio Jesus estava com os discípulos. Já imaginou João colocando o ouvido no ombro de Jesus e ouvindo o coração do Salvador bater? Que bênção de Deus! Mas, irmãos, não se preocupa. Deus te escolheu para viver na era atual. E, enquanto no Antigo Testamento o Espírito Santo trabalhava entre o povo, e no Novo Testamento com Jesus, entre o Antigo e o Novo Testamento, Jesus estava junto, do lado dos discípulos, na era da igreja, ele está dentro de nós, habitando, morando, participando, ajudando, consolando. Ele está dentro de nós. Amém, pessoal? Então não tenha inveja dos povos do passado. Não quer, eu queria tanto ter vivido no tempo dos apóstolos. Que nada, Deus te chamou para você viver agora e fazer a diferença na 11ª hora do relógio de Deus. Meia-noite e o noivo vem para levar a noiva. Estamos vivendo a hora 23. A 1/10 hora. A hora prestes do arrebatamento. Deus te chamou para viver esse período agora e fazer a diferença aí na sua comunidade. Mas Jesus advertiu os discípulos que ele ia partir. Porém, no plano de Deus, ele enviaria o outro Consolador. Você quer ver só? É tão linda essa palavra. Evangelho de João, capítulo 14. Bora para a Bíblia. Teologia é Bíblia. João 14, versículo 2. Olha o que é que está escrito. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque vou preparar lugar. Aqui Jesus falou que após a sua morte e ressurreição, ele ia preparar um lugar na casa do Pai. Interessante aqui, ó, essa palavra casa do meu pai, a palavra casa aqui, no grego, significa uma grande mansão. Então Jesus está dizendo, na grande mansão do meu pai, aí há muitas moradas. Essa palavra moradas no grego significa aposento. Então o que Jesus está dizendo? Lá no céu existe uma grande mansão de Deus, e nessa mansão de Deus, o que acontece? Tem um aposento para cada um. Para mim e para você e para todos os que creem. Aí ele vai dizer o que aqui em João 16? João 16 e 7. Um pouquinho mais para frente. Olha que coisa linda. Coisa linda o Evangelho de João, irmãos. Linda. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vos enviarei. Então, o dia de Pentecostes foi a promessa, foi o cumprimento da promessa que Jesus falou. Amém, pessoal? Por que Jesus se refere ao Espírito Santo como outro Consolador? Porque o Espírito Santo é igual a Jesus, é outro, mas é igual ao que estava. A mesma substância, a mesma majestade, a mesma glória, a terceira pessoa da Trindade. Amém? Por quê? Para os discípulos não ficarem órfãos. Não vos deixarei órfãos, mas virei a vós. Antes dele vir, ele manda o Consolador, que é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que é como se Jesus estivesse. Ó, João 15 e 26.
Tá pertinho aqui, ó. Mas quando vier o Consolador, que é quem? O Paracleto, o chamado para estar junto, chamado para estar ao lado. Quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. O que Paulo falou lá em Romanos? Que o Espírito Santo testifica, mostra, prova, diz que é verdade, que somos filhos de Deus. Eita glória! Com tudo isso, pessoal, Jesus ele evidenciou que o Espírito Santo daria continuidade ao ministério de revelação, levando os discípulos a entender o ensinamento. Se você olhar Lucas 24, Mateus 28, João 20, os discípulos só passaram a entender a Escritura quando o Espírito Santo veio sobre eles. Ali ainda não era o batismo no Espírito Santo, mas já estavam sendo a morada do Espírito Santo. João 20, 22. Assim como o Pai me envia, eu envio a vós. E soprou, recebei o Espírito Santo. Na passagem paralela de Lucas, ele vai dizer que então abriu-se-lhe os olhos para eles entenderem todas as coisas que Jesus tinha dito. Sabe por quê? Os mistérios de Deus só entende quem tem o Espírito Santo. Crente carnudo que não ora, que não busca Deus, não entende nada. Fica boiando no culto, fica viajando na maionese. Mas quem está no azeite ali, ó, ele não só entende, como é instrumento de Deus para trazer avivamento. Você não entendeu. Deus não quer que você participe do avivamento. Você já está no outro patamar. Deus quer que você seja um instrumento para trazer o avivamento. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, pessoal? A aula está tão boa, mas a hora voa. Vocês estão entendendo, pessoal? Tranquilo até aqui? O terceiro ponto do tópico 1, o Espírito Santo no Pentecostes. Pessoal, a festa de Pentecostes também é chamada de festa das semanas ou festa das cegas. Você vai achar essa palavra dessa festa em Êxodo 23 e 16, Êxodo 34 e 22 e Deuteronômio 16 e 16. Essa festa Pentecoste recebeu esse nome porque ela era celebrada 50 dias depois da Páscoa. A festa da Páscoa era para o povo de Israel lembrar que eles foram tirados do Egito. Aí celebravam a Páscoa, que para nós, no caso, foi substituída pela ceia, que é um memorial sobre a morte do Senhor, sobre a ressurreição do Senhor, e uma profecia dizendo que ele vai voltar. Mas para o povo de Israel era a Páscoa. E esse dia de Pentecostes tinha mais ou menos 120 crentes orando quando receberam o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder. Está lá em Atos 2 que nós já lemos. E todos que estavam ali, pessoal, foram cheios do Espírito Santo. Todos que estavam ali foram revestidos da glória de Deus. A partir daquele dia, pessoal, os discípulos foram capacitados para proclamar o Evangelho de Cristo com mais ousadia, com mais intrepidez, alcançando muitas almas para o Senhor. Você quer ver só? Atos 2 e 41. Olha aqui que uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de realizar. Atos 2 e 41. Eu vou ler aqui para vocês na minha Bíblia. Olha só. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Isso acontece com quem é cheio do Espírito Santo, consegue ganhar as almas para Jesus. Quem convence o Espírito Santo, a nossa obrigação é só ser cheio e falar da palavra de Deus. Deu para entender então o que é Pentecoste aí, pessoal? Amém? Eu tenho uma outra definição de Pentecoste aqui. A palavra Pentecoste, ela é derivada do grego Pentecostos, que significa 50º. Por quê? Era aplicado ao 50º dia após a Páscoa. Ficou simples de entender o que é Pentecoste. Somos pentecostais, mas às vezes não sabemos nem o que significa Pentecoste. Então, Pentecoste, 50º, era a festa de agradecimento 50 dias depois da Páscoa.
E somos pentecostais porque foi no Pentecostes que desceu a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo. E não dá harpa, né? No Pentecoste sucedeu o que Jesus falou. Ou seja, o poder, né? Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. E vambora. Mas o que era Pentecostes então? 50º. Era aplicado no 50º dia, depois da Páscoa. Ele concluía a festa das semanas, que era 7 semanas celebrando, depois da Páscoa, a chamada a festa para agradecer, porque Deus tinha tirado Israel do Egito. Então agora você está entendendo o que é o Pentecoste. Então começava no 3º dia após a Páscoa, com a apresentação dos primeiros molhos do fruto da terra ao Senhor, porque para Deus sempre é as primícias. Olha o exemplo aqui sendo usado desde Israel no tempo de Pentecostes. Então o que acontecia? Essas primícias depois da ceifa diante de Deus, e terminava no último dia com a oferta de 2 pães asmos. Pão asmo é pão sem fermento, representa a palavra de Deus. É a primícia das colheitas. Tudo bem? Aí o que acontece? Depois do exílio, depois que eles voltaram lá de Babilônia, que ficaram 70 anos, tornou-se uma das grandes festas de peregrinação do judaísmo. Por quê? Muitos daqueles judeus que moravam em outras regiões, viviam lá nas partes mais remotas do mundo romano, eles vinham para Jerusalém para que no dia de Pentecostes adorassem ao Senhor. Por essa razão era um elo para unir o mundo judaico do século I e para fazer os judeus lembrar da sua história, da sua tradição. Beleza? Então na igreja, no caso na igreja cristã, o Pentecoste, ele comemora o aniversário da vinda do Espírito Santo. Eita glória! O dia de Pentecostes, dia da vinda do Espírito Santo. Por isso, pentecostais, acreditamos que a descida do Espírito Santo e os dons que ele deu continua até hoje nos nossos dias. Porque quando Jesus subiu ao céu, ele mandou seus discípulos ficar em Jerusalém até que recebesse poder do alto. Não foi o que nós estudamos até agora sobre isso? Enquanto, Jesus apareceu em 1 Coríntios 15 para mais de 540 irmãos. Sabe quanto é que estava lá orando? Os 10 dias? Só 120. Sabe por quê, pessoal? A promessa, o cumprimento da promessa é para quem persevera. O cumprimento da promessa é para quem permanece. O cumprimento da promessa é quem vive pela fé. Só 120 permaneceu. Então 120 receberam a promessa. Os outros, ninguém recebeu, porque não permaneceram. E agora? Nós somos o que permanece ou nós somos dos que vai embora? Uma reflexão para você. Beleza até aqui, pessoal? Então, esses 120 que ficaram orando no cenáculo em Jerusalém, 50 dias após a morte de Jesus, orando, esperando receber a promessa, o Espírito Santo então desceu sobre eles com o som de um vento poderoso, impetuoso e línguas como que de fogo, pousou sobre cada um deles. E começaram a falar em novas línguas, e começaram a pregar de uma forma corajosa, em nome de Jesus Cristo, e profetizar: o reino está próximo. O resultado foi que 3.000 pessoas se converteram, e essa manifestação tremenda do poder de Deus marcou o começo da igreja, que a partir de então tem considerado o Pentecoste como seu aniversário. O dia de aniversário do Pentecoste é todo dia. Amém, pessoal? Até aqui então, deu para entender essas questões? Glória a Deus. Então, essa era a festa de Pentecoste, o 50º dia depois da Páscoa, porque durante as 7 semanas depois da Páscoa comemorava-se ali aquela festa, né, a festa das colheitas, e aí se oferecia a Deus as primícias, que por primeiro é para Deus, depois é o nosso, e culminava com a festa de Pentecoste. Eita glória! Então, para a gente entender essa primeira parte,
Jesus revelou aos seus discípulos um aspecto importante do plano de Deus, que era o quê? A vinda do Consolador, Espírito Santo, para estar com a igreja. Amém? Até aqui, pessoal, tópico 1, fechou? Vamos para o tópico 2. Aguenta um pouquinho aí. O poder do Espírito Santo. Pessoal, quando fala poder, a palavra para poder no grego é dunamis. Sabe de onde vem a palavra dunamis? Dinamite. Quando você acende uma dinamite, o que ela faz? Psh, bom, explode. O Espírito Santo, quando enche o crente de poder, ele também explode. Explode na unção, na alegria, na presença do Senhor e faz a obra de Deus e profetiza e é uma bênção nas mãos de Deus. Por isso que a palavra dunamis também é usada para poder. Após a descida do Espírito Santo, que está lá em Atos 2, os discípulos, a palavra discípulo significa ali um aluno em missão. Todos os dias aprendemos do Senhor, não é? Através da pregação, através dos irmãos, através das irmãs, no culto, lendo a Bíblia, nos devocional, sempre aprendemos do Senhor. Somos alunos, mas estamos em missão. A missão de proclamar o Evangelho. Evangelion, boa notícia, as boas novas de salvação. Eita glória! Então o que acontece? Eles começaram a anunciar as grandezas de Deus e o plano divino de salvação e o chamado de Deus ao arrependimento e à fé em Cristo para perdão dos pecados começou a ser anunciada pelos discípulos. Agora que coisa? Eu vou falar de Pedro aqui. Pedro, que diante de uma criada, negou que Jesus Cristo era o Salvador dele, vocês lembram? Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. O cantar do galo ali, pessoal, não é um galo cantando não, tá? É o sino quando tocava às 6 da manhã, que inaugurava o cantar do galo. Era a última hora da madrugada. Aí às 7 horas era a primeira hora do dia. Então Jesus estava dizendo, com outras palavras, antes que o dia amanheça, você vai me negar 3 vezes. Isso é o significado do cantar do galo. Então, Pedro que negou, depois que foi revestido de poder, quem que foi o primeiro pregador da igreja quando o Espírito Santo desceu? O mesmo que ficou com medo de falar que ele era servo de Jesus para uma doméstica. Foi o mesmo que foi o primeiro a pregar no dia de Pentecostes com ousadia, porque o Espírito Santo faz a diferença. Glória a Deus. O tópico 2 aqui, o primeiro ponto, o Espírito Santo aumenta a abrangência da igreja. Olha só, na igreja primitiva, a ação do Espírito Santo foi fundamental para que muitos fossem salvos. A gente já leu Atos 2:47, não foi? Não, foi Atos 2:42. Atos 2:47 agora. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Olha só como o Espírito Santo encheu de ousadia os discípulos do Senhor. E enche eu e enche você também. Amém, pessoal? Então o que acontece aqui? Jesus ele tinha dito que o Espírito Santo viria e convenceria o mundo do pecado, convenceria o mundo da justiça, convenceria o mundo do juízo. Não é eu que convenço, nem o pregador e nem você. Nós só falamos do Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. João 16:8. O Senhor Jesus revelou que a igreja precisava ser revestida de poder para anunciar o arrependimento e o perdão dos pecados sobre toda a terra. Você quer ver isso? Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Vamos ler lá. Lucas 24, do 47 ao 49. Vamos lá. E em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém.
E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Uma aplicação para estar em Jerusalém, Jerusalém pode, numa aplicação espiritualizando a passagem para a pregação, Jerusalém pode representar a igreja local. Fique na igreja local, porque é na igreja local que você é revestido de poder. Amém? O segundo ponto do tópico 2, o Espírito Santo, ele tira da zona de conforto. Olha só. O Espírito Santo, ele habita no crente, já aprendemos isso. E ele faz com que o crente, ele abandone a sua zona de conforto, cresça na fé e sinta amor para buscar as almas perdidas. Então, o crente cheio do Espírito Santo, ele vai fazer a obra do Senhor. Porque os crentes da igreja primitiva permaneceram fiéis à missão. Qual que era a missão deles? Anunciar o reino de Deus, anunciar o Evangelho. Atos 8, versículo 4. Atos 8, versículo 4. Se bem que a questão de anunciar o reino, propriamente dito, diz mais com o reino terreno teocrático de Cristo, né? Nós pregamos o Evangelho do Salvador, o Evangelho de Jesus que vem arrebatar a igreja. Embora Jesus também vai vir para reinar, no reino literal, no trono de Davi. Atos 8, versículo 4. Olha o que está escrito. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Esse que andava disperso ia por toda anunciando a palavra, disperso aqui, aqueles que tinham fugido da perseguição dos judeus, aonde eles chegavam, ele anunciava Jesus. O crente cheio do Espírito Santo, aonde ele vai, ele fala do Senhor. Aonde ele vai, as pessoas veem nele que ele é discípulo do Senhor. Amém, pessoal? Ou seja, o crente fiel é revestido do poder pelo Espírito, que capacita a levar adiante o plano de Deus. Qual que é o plano de Deus? Salvar e buscar o que se havia perdido. Lucas 19. Então, após receber o revestimento de poder, os apóstolos de Cristo saíram para pregar a Deus com toda a ousadia. Tem uma anotação aqui da Teologia Sistemática do Stanley Orton. Lá na página 160 e 161, ele vai dizer assim, desde o dia de Pentecostes, o Espírito Santo opera na igreja. Como que ele opera na igreja? No ensino, nos milagres, na plenitude, no batismo no Espírito Santo, mas acima de tudo, diz Stanley Orton, na pregação do Evangelho através da igreja. Então, a primeira obra do Espírito Santo foi a capacitação dos apóstolos a fazer discípulos. E logo na primeira pregação, 3.000 se converteram. Estão entendendo até aqui, pessoal? Ponto 3 do tópico 2. O Espírito Santo, ele também age na vida do pecador. Ei, sabe por que nós estamos em Cristo? Porque o Espírito Santo agiu em nós quando nós éramos pecadores, nos convencendo. A graça de Deus nos trouxe até Cristo e a graça preveniente nos capacitou. Graça preveniente é a graça que opera com Deus dando tudo que é preciso para que nós possamos nos converter. A graça de Deus nos abriu os olhos para nos capacitar, para podermos entender e responder sim ao Evangelho. Tudo é pela graça. A nossa vida é pela graça, o batismo é pela graça, a salvação é pela graça, o reino dos céus é pela graça, o arrebatamento é pela graça. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Dele é a honra, dele é a glória, dele é o poder, dele é a força, dele é a igreja, dele somos nós, o universo é dele, a eternidade é dele, tudo é dele. E ele habita em nós através do Espírito Santo. Aleluia! Então o que acontece aqui? A ação do Espírito Santo, ela é abrangente e profunda. Em que sentido? Porque é uma ação real. Só que nem sempre ela é compreendida de imediato.
Por quê? Porque temos que estar na fiação para entendermos os mistérios do Espírito. O apóstolo Paulo, ele vai citar a obra do Espírito Santo como aquela obra, como aquela que lava, que opera um novo nascimento e traz uma nova vida. Porque eu falei no começo da aula sobre o ser cheio do Espírito Santo na concepção de Lucas, na de João e na de Paulo. Se você entrou agora aqui no estudo, você volta lá depois, lá no comecinho da aula, que lá eu vou explicar para vocês. Tá bom? Tito 3 e 5. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3 e o versículo 5. Eu vou ler aqui para vocês. Olha só. Tito 3 e 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. A salvação não é por obras que viemos fazer. Não é. A salvação é pela misericórdia de Deus. A palavra misericórdia, são duas palavras ali, latina, que vai ajudar. É misericórdia. Ou seja, Deus tem dó da miséria do homem e é de coração. Isso é misericórdia. Dó das mazelas, dó da miséria do homem e de coração. Isso é misericórdia. Tudo bem? Então, pela misericórdia, ele nos salvou através da sua graça. Graça é favor não merecido. Olha que duas coisas que andam junto. Pela misericórdia, Deus me tira e te tira do inferno. Pela graça, Deus me coloca e te coloca no céu. Se a misericórdia faz Deus não nos dar o que nós merecíamos, porque não merecíamos o sofrimento da parte de Deus, porque somos pecadores. Pela misericórdia, Deus não nos dá o que merecíamos. Pela graça, Ele nos dá o que não merecíamos. Que é o quê? A salvação de vida eterna. Pela misericórdia, nos tira de uma coisa ruim. Pela graça, nos coloca numa coisa boa. Eita, aleluia! Vamos entender então agora esse tópico. Um dos sinais que o crente está na zona de conforto é a falta de comprometimento dele em anunciar o evangelho. Então, e se analise você aí, eu me analiso aqui. Terceiro ponto para a gente terminar a aula de hoje, pessoal. A autoridade do Espírito Santo. Gente, o batismo no Espírito Santo nos reveste de poder. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência oferecida por Deus para revestimento de poder. Lucas 24, 49, Atos 2 e 4, Atos 1 e 8, tudo isso a gente já leu. Agora, bem como os primeiros discípulos, a gente hoje temos a mesma necessidade do revestimento de poder para realizar a obra. Porque o poder da igreja vem do Espírito Santo e não da capacidade humana. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Tem uma palavrinha em Zacarias aqui, capítulo 4, versículo 6. Eu quero aplicar ela para a igreja. Para você que está no estudo aqui, para você que vai assistir depois pelo YouTube, para você que vai assistir depois pelo Facebook, para você que está aí. Porque a aula, ela fica gravada aí, né? E no momento que você assistir, é o seu momento que a palavra vai fazer efeito em sua vida. Zacarias 4, versículo 6. Eu vou ler aqui. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Aqui é Deus falando com Zorobabel, né, sobre a questão da restauração e tudo mais, e estava mostrando para ele que não era por força nem por violência, mas é o Espírito Santo que vai convencer. Não precisa de pastor praguejar, ameaçar, obrigar a ter que ir. Que muito tem disso, né? Os ministérios aí, eles obrigam os obreiros, tem que ir na reunião de obreiro, tem que ir no culto de doutrina. Irmão, não é por força nem por violência. Se você faz só por obrigação, você não tem galardão. Naquele dia, quando a igreja for arrebatada para receber lá o galardão no Bema, no tribunal de Cristo, no tribunal da igreja, o tribunal de galardão,
você vai receber ou pouco ou nada de galardão, porque não faz nada para o Senhor, e quando faz, é por outros objetivos e não por amor às almas. Então, faz a obra por amor. Amém, pessoal? O terceiro tópico, ponto 2, então, vai dizer assim, ó, que um dos exemplos clássicos é Pedro, lá no Pentecostes. Ele prega uma mensagem que levou os ouvintes a ter os corações quebrantados pelo poder do Espírito Santo. Antes, Pedro era alguém que havia negado Jesus. Já falei no começo aqui. Mas agora, cheio do Espírito Santo, que para Lucas é manifestação de poder de Deus, ele prega com ousadia a palavra. O que eu quero que você entenda aqui? É necessário você estudar ao máximo a palavra de Deus, a Bíblia, ler livros, fazer curso teológico. Tudo isso é para você se aperfeiçoar na seara. Mas você não pode se esquecer que dependemos do Espírito Santo para poder impactar a vida das pessoas com a pregação da palavra de Deus, com o conhecimento dos estudos, mas na unção do Espírito Santo. Atos 2 e 37, eu vou ler aqui. Atos 2 e 37. Olha o que é que está escrito aqui, ó, na palavra do Senhor. Atos 2 e 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Ou seja, eles agora estavam crendo na palavra do Evangelho e queriam saber o que eles deveriam fazer, porque eles pregaram na ousadia, no poder do Espírito Santo. Aí Pedro vai dizer: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, vocês vão receber igual a gente recebeu, se você se arrepender e aceitar Cristo. É o que Pedro disse para eles. O Emerson está dizendo aqui, ó, aula maravilhosa. Que Deus continue derramando da graça e da unção dele sobre a tua vida em nome de Jesus, sobre nossas vidas. Isso não é nada, viu, irmãos? O dom é de Deus. O talento é Deus que empresta. A gente tem que andar alinhado, vivendo na presença do Senhor. Pregar bonito, ensinar bem, cantar bem, tocar bem, pastorear bem, seja lá o que você faça bem para o Senhor. O dom quem deu, você faz bem mesmo, porque o dom é Ele que te deu, Ele só te emprestou. Faz bem mesmo, porque é Ele que faz através de nós. Tudo bem, gente? O segundo ponto aqui é que o Espírito Santo nos encoraja, né? Ele capacita. Se não fosse a capacitação do Espírito Santo, não teríamos êxito na pregação do Evangelho, porque o próprio Pedro, sem o Espírito Santo, foi com medo. Precisamos da presença do Espírito Santo. Para obedecer à voz de Deus, tem que estar cheio do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos capacitar para ter uma vida separada para Deus e realizar com eficácia a obra de Jesus Cristo, que é anunciar a palavra de Deus. É Ele que... E outra coisa, João 14, 26, ele vai dizer assim, ó: e eu vos farei lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Sabe o que Jesus nos falou? Está na Bíblia. Para você lembrar de tudo o que Ele falou, você tem que ler a Bíblia. Aí na hora certa, Ele te faz lembrar de tudo que você leu, porque o que você leu foi Ele que falou. Mas para isso tem que estar na fiação. Tem que estar revestido do poder. Olha só, João 14 e 26. Eu vou para João de novo. Falar de Espírito Santo, irmão, e não ler João, aí não tem como. João é o evangelista pentecostal. João 14 e 26. Está escrito assim, ó: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Vai ensinar todas as coisas do quê? Da palavra, do que temos que fazer na obra. Ele lembrará de tudo que tem dito. O que Jesus falou está escrito. O Espírito Santo não vai te fazer adivinhar, mas se você ler, ele faz você lembrar. João 16 e 13.
Olha só. Mas quando vier aquele Consolador, o Paracletos, o chamado para estar ao lado, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Eita glória! Amém, pessoal? Aqui na revista da Betel, tem uma palavra do bispo Manuel Ferreira, que é o bispo primaz da Assembleia de Deus em Madureira. E sabe o que ele vai dizer aqui? Um rápido passeio pelas Escrituras e veremos que desde o Antigo Testamento, esse mesmo Espírito trabalhava entre o povo de Deus, capacitando para superar suas fraquezas. Porque a Bíblia, pessoal, ela não esconde a fraqueza do ser humano, ela revela a fraqueza do ser humano. Abraão desobedeceu a Deus, fazendo um filho com Agar. Noé desobedeceu a Deus, ficando ali alcoolizado na frente dos filhos, passando vergonha. Abraão mentiu quando falou de Sara lá. Davi mandou matar, adulterou. Ou seja, a Bíblia ela não esconde os erros das pessoas, mas a Bíblia mostra que através do Espírito Santo é possível reverter a situação, e aquele que fez coisa errada virar agora uma bênção, uma tocha viva nas mãos do Senhor, porque é o Espírito Santo que salva, cura, liberta, transforma a vida, faz tornar nova criatura. Uma pessoa que errou ontem, ou que está errando há 20 anos, onde se ela der lugar, ela é transformada em uma nova criatura, e tudo é novo sobre a vida dela, e ela vive na presença de Deus, em novidade de vida. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é capaz de operar isso nessa vida. Aleluia! E ele vai ter que concluir: somente pela ação do Espírito Santo seremos capacitados, habilitados para realizar a obra de Deus. Jesus nos deixou desamparado, enviou o Espírito para capacitar e consolar. Estamos terminando a aula, pessoal. Amém? Então, o que nós entendemos nesse tópico 3? Se não fosse a capacitação do Espírito Santo, não teríamos êxito em cumprir a grande comissão. Até as pessoas que nem creem em batismo no Espírito Santo, revestimento de poder, dom de línguas, essas coisas para os dias atuais, até mesmo eles, sabe por que eles conseguem fazer a obra de Deus? Porque o Espírito Santo está morando dentro deles. Embora eles não permitam ser revestidos pelo poder, pelo menos o Espírito Santo mora dentro. Qual é a prova? Jesus falou que todos que aceitam Cristo, o Espírito Santo passa a habitar dentro dele. Tudo bem, pessoal? Vamos concluir a aula de hoje? Então, lição de número 1, primeiro trimestre de 2025, Betel, dia de Pentecostes. Vamos concluir. Pessoal, à luz da revelação das Escrituras, que a Bíblia é sagrada, é necessário a gente perseverar em oração, jejuar, andar no Espírito e anunciar com ousadia o Evangelho de Cristo. Seja no púlpito, seja com o microfone, seja para o vizinho, seja no ônibus, seja na família, seja onde for. Portanto, devemos nos encher do Espírito e cultivar um viver digno da família de Deus, até que Jesus Cristo venha para nos levar para a glória. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Assim eu encerro a nossa aula de hoje. Depois a gente posta ela também no YouTube e fica aí como material de aula. Os irmãos da Madureira me pediram para fazer aulas também da Betel, os alunos do curso teológico, estamos fazendo. Lembrando, você que quer aprender mais do Senhor, faz teologia comigo. Nas outras você escuta, com a gente você entende. Eu pego o material, mando lá para tua casa, lá da tua casa você assiste as videoaulas, entra no grupo do WhatsApp, aprende teologia, ganha um certificado reconhecido pela CGADB e é uma bênção. Lá trabalhamos lá com a CETAD, do Expedito Marinho, do pastor Jonatas Marinho. Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, embora seja interdenominacional, porém com uma confissão
pentecostal. Teologia bíblica ortodoxa e pentecostal clássica. Deus te abençoe em nome de Jesus e na próxima semana, se Deus quiser, estamos voltando com as aulas nas segundas-feiras na sala de aula, tá? Na sala de aula. Fique esperto aí nas redes para mais informações. Paz do Senhor, shalom, fui!